Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou William Santos e no vídeo de hoje eu vou mostrar o conserto e o teste de uma placa de uma lavadora Electrolux 9 kg. Então, sem mais enrolações, bora para a bancada. Agora sim, uma vez na bancada, aqui nós temos a placa da Electrolux 9 kg. No caso, essa daqui é uma LT09. Está marcando 127 volts, mas na realidade ela é uma placa bivolt. É só você cortar o jumper que existe na placa. Acontece que essa placa aqui ela não liga. Então, quando a gente faz uma inspeção visual na placa, a gente identifica pelo menos um problema. E qual que é? O capacitor estufado. O capacitor, a parte superior dele é plana, ele é reta. E aqui ele já está levemente estufado. Junto a isso, a gente vê que na parte do silicone, que é a parte de baixo do capacitor, vou colocar melhor aqui a posição. A parte de baixo do capacitor também está estufado, de maneira que o silicone está rachado. Então aqui já é um indicativo de que a gente tem um problema de fonte na placa, porque toda essa parte aqui é o sistema de fonte da placa, né? Porque atualmente as placas não usam mais aqueles transformadorzinhos, não. Eles usam um sistema de fonte chaveada. Então o que a gente vai fazer é o conserto dessa placa e depois a gente vai fazer o teste dela. Para fazer esse conserto, do que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um sugador de solda, uma faquinha para tirar o silicone, vamos precisar de estanho, uma escova de dente para limpar a superfície da placa, pasta para soldar e, por último e não menos importante, o ferro de solda, estanhador, como você preferir nomenclar aí na sua cidade. Junto a isso, para termos certeza do que tem, a gente precisa também de um multímetro. O multímetro é importante aqui nesse trabalho por um simples motivo. A gente testa o circuito da placa e vê se a placa está em curto ou não. A gente coloca ele na escala de diodo, onde tem um bip, aviso sonoro, onde tem um aviso sonoro, e a gente vai testar o circuito da placa. Aqui nós temos o capacitor, regulador de voltagem, aqui é uma bobina indutora, vou colocar um pouquinho mais para cá, uma bobina indutora, capacitor, triac, tudo isso são componentes que unidos formam aí o sistema de fonte chaveada da placa. Então a gente vai testar esse capacitor, vamos testar esse regulador de voltagem chamado LNK. Uma vez o multímetro na escala de continuidade, a gente testa primeiro o LNK e já em primeira mão a gente vê que ele está em curto. Ser bem específico, aqui é onde que fica o LNK. Então o LNK ele tem um lado que são 3 perninhas e o outro lado que são 4 pernas. O lado que são 3, a gente testa com as pontas de prova do multímetro e vê se está dando continuidade ou não. Quando ele está dando continuidade, significa que ele está em curto, ou seja, uma peça que está ruim. Então, antes de eu realmente condenar esta peça, eu vou tirar aqui o capacitor que fica deste lado, que é o capacitor que a gente já identificou que ele está ruim. Então, eu vou tirar o capacitor para ver se o curto que está sendo anunciado não é o curto vindo do capacitor. Então, eu vou tirar esse capacitor aqui agora e vou testar novamente aqui somente o LNK. Aí a gente vai ter certeza de que o LNK está com defeito ou não. Então aqui eu vou usar a faquinha para abrir o silicone, somente onde que eu preciso tirar a peça, não preciso tirar o silicone todo da placa, a intenção não é essa, é só fazer um pequeno reparo, né? Recondicionar a placa, para que ela possa ser novamente usada na lavadora de roupas. Nos dias atuais é muito comum o conserto dessas placas.
esse mercado ele ganhou muita força. Tem cursos na área especificamente para isso aqui. Mas ele é muito simples. O que requer, na verdade, é prática. Requer muita prática. Então, quando a gente pratica, a gente ganha experiência. Eu mesmo aprendi a consertar. Eu trabalho com manutenção, conserto de lavadora de roupas há alguns anos. Mas eu aprendi a consertar por fruto de um acidente de moto que eu sofri no ano de 2018. No ano de 2018 eu sofri um acidente de moto, então eu não pude trabalhar, não podia carregar peso, né? Eu estava com a perna quebrada. E aí eu comecei a aprender a consertar as placas para poder continuar gerando renda. Então, uma vez que eu tirei o silicone da placa, eu vou renovar o estanho da peça e depois eu vou sugar esse estanho com o sugador de solda. Tudo isso aqui também é uma questão de prática. Eu pratiquei o ano de 2018 todinho porque eu não podia andar. Então eu fiz a bancada, preparei a bancada e comecei a praticar com as placas. Estraguei algumas plaquinhas ao longo do percurso, porém, depois de praticar bastante, adquiri a experiência e eu fiquei bom na manutenção, no conserto. Aqui eu vou desenhar em volta para tirar o mínimo do silicone possível. A intenção na realidade aqui é só tirar a peça e não o silicone. Capacitorzinho aqui já bem danificado. Pronto. Uma vez o capacitor tirado, ele está bem estufado. Vamos colocar ele aqui, jogar ele fora. Vamos testar mais uma vez. Testando o LNK. Um lado já não bipou. Entretanto, o motivo disso talvez na escala errada. Peraí, vou corrigir. Vamos lá. Está em curto. LNK está em curto. O que significa que ele tem que ser trocado. Por isso, a placa não liga. Então, nós vamos fazer o que agora? Vamos tirar o LNK também. Essa faquinha que eu estou usando, ela não está molada. Ela está com a ponta afinada, mas ela não corta. Ela não tem poder de corte nenhum. É só realmente para ferir o silicone da placa assim e tirar, sem causar estrago ou danificar nenhum petrilha da placa nem nada. Apenas realmente para tirar o silicone. Eu tô com um pequeno raspador de silicone, que auxilia muito. Todo silicone tem que limpar bem a superfície para você poder tirar, tanto tirar quanto para soldar, porque o silicone ele atrapalha a aderência da solda nos trilhos do componente, na placa. Deixa aqui bem limpinho.
nós vamos fazer a retirada do componente. Aqui eu faço o mesmo processo, eu renovo o estanho, renovo a solda do componente na placa, porque fica mais maleável, fica mais fácil de eu sugar ela com o sugador. E aí, por sua vez, opa, peraí, vamos sugar aqui direitinho. Vou sugando a solda, fazendo isso, renovando a solda, fica muito mais prático de você sugar a solda e tirar o componente do lugar. Fica muito melhor. Isso aqui tudo é a experiência que vai, a prática vai te trazendo, né? A habilidade. Tá pegando fogo. Muito bem. Agora aqui a gente corta ao redor do LNK para tirar o mínimo de silicone possível, para ficar um trabalho, né, caprichado, com o acabamento o melhor possível, sem tirar toda a cobertura da placa. Com a faca a gente tira o LNK fora. Esse daqui é um LNK 304. Deixa eu ver aqui se eu consigo enquadrar ele na câmera. Meu celular é horrível, perdoe. Mas é um 304 PN. E nós vamos colocar outro no lugar. Então aqui nós estamos substituindo o LNK, que é o regulador de voltagem, e o capacitor. O capacitor ele tem uma potência, né? Tem microfarads. O capacitor que vai nessa placa aqui, aliás, né, para essa aplicação, o capacitor que nós vamos substituir é um capacitor 4.7 microfarads por 450 volts, que é o que eu vou colocar. O LNK é o 304 PN. E a gente vai dar vida à placa. Uma vez que eu soldar os componentes novos aqui, a placa já irá funcionar novamente. Nós teremos uma placa aqui funcional. E nós vamos testar para ver se não tem mais nenhum tipo de problema com a placa. E a placa não é apenas defeito de ligar, né? O defeito comum na placa é ela simplesmente não ligar. É o mais comum deles. Entretanto, ela apresenta alguns outros tipos de problema também, como não encher, não drenar, não bater, não centrifugar. Então existe mais de uma causa e um defeito para a placa, principalmente essas placas de lavadoras. E aqui é o seguinte, nós temos agora um capacitor, tá? Não teme muito celular, e o LNK novo. Eu vou colocar na placa um LNK 306. Ah, mas no uso 304 não tem problema. 304, 306 na aplicação aqui não tem problema, tá? Não vai ter problema nenhum. O capacitor, por sua vez, ele tem polaridade. O capacitor tem polaridade. Então, esse lado aqui, ó, essa setinha branca, indica que é o lado negativo do capacitor. E aí na placa, a gente vai ver e observar bem aqui assim, ó, que vai ter um sinalzinho de mais. Deixa eu limpar aqui para ficar mais claro. Pera aí. Tirar o excesso do silicone. Vai ter aqui o sinalzinho de mais. Deixa eu ver se a câmera foca. Então bem aqui nesse ponto, onde que eu estou passando aqui, bem na pontinha da faca, tem um sinalzinho de mais. Significa que é o lado positivo do capacitor. Então na hora de eu encaixar o capacitor, eu tenho que pegar o lado negativo e colocar para o lado contrário do positivo. Ou seja, essa é a posição do capacitor. Vou colocar ele aqui desta maneira. Aí significa que o lado positivo é o lado contrário e o lado negativo é o lado que está sendo indicado pelo capacitor. Ok?
O LNK, por sua vez, ele também é fácil de ser encaixado, porque um lado tem 4 pontas e o outro tem 3, né? Ou pino, ponta, pino, como preferir. E aí na placa é só você encaixá-la dessa maneira. Pronto, está encaixado, colocado. Agora a gente vai fazer o que? Vamos soldar. Vamos soldá-lo no lugar. E aí a gente já pode fazer o teste com a placa, para ver se ela não tem mais nenhum problema. Pontinho de solda. A prática faz com que você solde perfeitamente a placa. E vá com muito carinho, porque os trilhos da placa eles são muito frágeis. Então para romper um trilho desse é muito fácil. Quando eu comecei eu rompi muito trilho porque eu usava um ferro de solda muito ruim. Mas muito ruim. E aí fui trabalhando e comprei o melhor, esse aqui. Ele é de 40 watts, não é muito quente, né? Não pode ser muito ignorante para não romper o trilho da placa. E ele solda com muita perfeição, uma questão de prática aí. Como é que eu ganho prática? Fazendo. Não tem outro jeito de se aprender, é fazendo. Então vou tirar as pontas maiores do capacitor e aqui está consertada a placa. Quando eu faço isso daqui, a troca do LNK, o LNK novo ele tem uma medida, né? Ele não pode estar em curto. Um lado ele vai ter uma medida, deixa eu colocar de maneira aqui que fique, que dê para enxergar. Isso. De um lado ele vai ter uma medida e o outro lado ele não vai marcar nada. E o capacitor, nessa escala de bip que está o multímetro, ele não mostra nenhuma leitura, só um picozinho no máximo. Aqui ó, 487, tá nos pinos do capacitor, mas ele está dando a leitura do LNK. Se eu inverter não tem leitura nenhuma, tá vendo? Só o picozinho do capacitor. Aqui onde que é os pinos do LNK, um lado ele não vai dar nada e o outro vai dar 495, 520, 500, significa que a leitura tá boa. O outro lado ele não pode dar continuidade se eu inverter as polaridades. Se eu inverter as pontas do multímetro, ele não vai dar leitura nenhuma, significando que está bom. Então aqui eu posso colocá-lo na tomada, que a placa já vai ligar. Entretanto, a gente pode fazer outros testes também, porque tudo na placa é uma questão de continuidade, tá? Então tudo aqui são trilhos. E aí todas as placas, né, toda a distribuição do trilho recebe uma carga. Essa trilha aqui, ó, não está muito claro na placa, mas essa trilha aqui, ela é o comum que chama, ou seja, passa uma ponta de energia por todos os componentes principais que ativam as funções da lavadora, entre bater, centrifugar, drenar, encher. Então, cada ponta dessa aqui é um componente. Então, se eu pegar esse daqui que é o comum, colocar aqui na primeira ponteira e for testando, aliás, aqui na segunda ponteira, e for testando as demais pontas, eu posso testar se não tem mais nenhum curto na placa. E aí eu vou com mais segurança ligar ela na tomada, sabendo que a máquina vai funcionar. Não tem nenhum curto, então eu ligo lá na tomada agora, a placa vai funcionar. A gente vai fazer o teste. Para esse teste eu vou usar esse carinha aqui. Ele é um simulador de lavadora. Ele simula todas as funções de uma lavadora de roupa. No caso, esse daqui é específico para essa placa. Para esse modelo de placa e uma placa da Electrolux 12 kg, né? Tem o mesmo formato dessa aqui, que é a placa da LT12, a versão 1 no caso. Então o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui e a gente vai testar por aqui essa placa. A plaquinha interface, que é a placa onde está os botões, onde que você liga a lavadora. Eu também não sei se essa placa tá boa, porque eu estou consertando essa placa aqui para um amigo. Vou colocar esse testador aqui de lado. Vou fazer as conexões dele aqui. Saída da placa. Aqui eu consigo testar todas as funções da placa com esse testador.
a gente vai saber se a placa está com defeito ou não. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar todo mundo aqui no testador. Vou deixá-lo nessa posição e a gente já consegue testar. Então vou energizar ele aqui na tomada. E aqui ele parece estar me dando um delay, né, do testador, levemente aceso, os LEDs. Só que eu vou ligar ela. Pronto. Entrando aí bomba e atuador. Agora entrou o motor horário, no caso, olha, motor anti-horário. E aqui ela já está batendo. Por que ela já está batendo? Porque aqui o pressostato está ativado. Então se eu desativar o pressostato, vai entrar a válvula 1. A válvula 1 é a válvula do sabão. Então, olha que maravilha, a placa está funcionando. A placa foi consertada, fizemos o conserto da fonte e ela está funcionando. Então, a placa, quando você liga esse Electrolux 9 kg, essa LT09, a primeira coisa que ela faz é entrar bomba e atuador, ela dá um giro, segundo o fabricante é para agitar a roupa no cesto. E aí, ela entra a válvula do sabão, que é para entrar água na lavadora de roupa. Uma vez que deu nível, né, no pressostato, ela começa a bater. Motor horário e motor anti-horário. Horário, anti-horário. Horário, anti-horário. É um teste muito prático para quem conserta placas daqui, né? E aí eu vou adiantar a função, porque eu estou sem o painel da máquina. A gente testa também a porta. O que é a porta aqui que você está vendo? Essa porta aqui é quando você levanta a tampa da máquina e ela tem que parar. Então aqui no caso a porta está fechada. Se eu abrir, a máquina para. Muito prático, muito prático. Fechei a porta, ou no caso abaixei a tampa, a máquina volta a funcionar. Eu vou adiantar a função aqui para ver se a gente consegue colocar ela para centrifugar. Com a placa fora do painel é um pouquinho mais trabalhoso. Tem que ir um por um testando. A minha intenção aqui é colocar ela no enxágue, para a gente testar a válvula 2. Quase lá. Entrou bomba e atuador. Entrou bomba e atuador. Então, para que entre o motor, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desarmar o pressostato, indicando que a máquina está vazia de água. Aí aqui ela vai começar a centrifugar. Na verdade aqui, nesse testador eu fiz uma marcação errada, tá? Quando ela vai centrifugar, não é motor anti-horário, é motor horário. Só que aqui eu anotei errado, na verdade, tá? O erro tá aqui só na anotação. Na hora que eu fabriquei esse testador. Mas é uma coisa simples, né? Uma coisa, nada que afete a intenção. Aqui ela entra a válvula 1, tal, e só está fazendo um enxágue, né? Ela vai dispensando um pouco de água para ajudar a fazer o enxágue. Centrifugando. Esse testador aqui, ele é uma ferramenta essencial para quem faz esse tipo de conserto em bancada. E o bonito é que ele é no LED azul, né? Esse testador pode ser feito de várias formas, com LED vermelho, com LED verde, com lâmpada de micro-ondas, mas o ideal aqui é que ele seja o mais portátil possível, porque esse testador eu posso levar até para casa do cliente e testar a placa da lavadora no lugar, né? Então ele é muito, mas muito prático, muito prático. Aqui eu estou deixando de finalizar essa primeira parte do enxágue. Por quê? Porque eu quero testar a válvula 2 da lavadora. Só que a válvula 2 da lavadora só entra quando a máquina começar a encher novamente. Então eu vou deixar ela fazer essa parte do processo. E volto com
ela vai voltar com a válvula 1 enchendo, porque primeiro ela enche pela válvula 1, deu o nível, ela vai encher com a válvula 2 dispensando o amaciante. Aqui ela está enchendo agora para fazer o enxágue. Aí o que acontece? Ela está com a válvula 1, que é a válvula do sabão, que é a válvula principal. Quando eu acionar o pressostato, ela entra a válvula 2. Ela vai agitar um pouquinho, né? Melhor dizendo, e depois ela entra com a válvula 2, dispensando o amaciante. Tanta modelo de máquina que a gente acaba confundindo um pouquinho a ordem das funções, né? Mas é assim que funciona. Agora ela fez a entrada da válvula 2, dispensando o amaciante. Então significa que todas as funções dessa placa estão funcionando. A placa está funcionando perfeitamente bem. E aqui a gente vai acabar encerrando esse vídeo. Então, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, porque vai ter vídeo agora explicando muitos dos testes dessas placas. A gente vai colocar aí, né, vou colocar aí também o vídeo fazendo um testador desse. Eu vou ter que fabricar um pronto para fazer o teste das placas Brastemp, então eu vou gravar todo esse conteúdo, todo esse vídeo ensinando como é que monta o testador, como é que faz as soldas, como é que liga o LED na voltagem 220 ou 110. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo.